Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse pouco que eu falei aqui antes da oferta, retrata a condição que Deus quer para a sua igreja e para o crente individual. Essa condição, esse espírito apaixonado, ingênuo, sensível, humilde, aquele coração inflamado, avivado por Deus. E nós sabemos que nem sempre nós estamos assim. Aliás, muitos, a grande maioria voltou da pandemia bem frio. É um tempo onde expressar nossa fé, nossa espiritualidade tem sido bem difícil. E às vezes visões como essa do céu, esses nuances que Deus nos concede da sua glória, dos textos bíblicos que nem sempre quando estamos lendo temos, tem o poder de avivar a nossa alma. E o meu desejo, e alvo das minhas orações durante longos anos, muitos anos, creio que desde o meu primeiro, segundo ano de convertido, eu tenho orado por um avivamento. Um avivamento, quem sabe, que venha varrer essa nação da corrupção, arrebatar milhares de almas, trazer uma igreja, fazer da igreja brasileira, que é uma igreja morta, inoperante, materialista, soberba, uma igreja avivada, espirituosa, inflamada, uma igreja que arde de desejo por missões, por evangelismo, que arde de desejo por pureza, santificação, que repudia o pecado e o odeia com todas as suas forças, que se dedica à oração e passa horas a fio diante do Salvador, rogando que Ele o cure da sua inanição espiritual, da sua aridez, que mortifique aqueles pecados que entristecem tanto o Mestre, que dê uma visão mais gloriosa dos textos sagrados, da cruz e obra de Cristo e da pessoa bendita do Senhor, que traga a nós um senso de urgência da perdição humana e da urgente necessidade da pregação do Evangelho alcançar essas multidões perdidas em ofensas, em delitos e em pecados. Oxalá Deus nos visitasse com um avivamento. Como nós estamos precisando, e o meu desejo é que você também seja tomado do mesmo desejo, por um despertamento. Talvez teria outros temas e outras áreas para abordar. Talvez você tenha passado uma crise conjugal terrível, problemas financeiros, sofre com depressão, e uma incontável série de situações, que veio aqui hoje na esperança de ouvir uma direção, ser tocado por Deus. Mas eu acredito que há uma necessidade, um desejo que sobrepuja todos os demais. É um desejo urgente, eloquente, que grita, que está latente na alma de cada crente verdadeiro. É um desejo por um despertamento e por uma vida espiritual singular, superlativa, inflamada pela graça divina, inflamada pelo ardor do Espírito, inflamada pela paixão, pelas almas perdidas.
inflamada pelo desejo de conhecer mais do Salvador, mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, porque o crente verdadeiro é tomado de uma fome que nada em esfera terrena pode saciar, nada, 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 nem ouro, nem prata, nem riqueza, nem qualquer tipo, espécie de prazer pode preencher uma alma quando ela está faminta por Deus. É algo incontrolável, inexplicável, transcendente, sobrenatural, que só o regenerado, só o nascido de novo possui. E esta fome, meu irmão, Deus quer colocar e ser marca da igreja atual. Como o próprio Jesus, quando se encarnou na figura de um homem, e passando por Samaria no barco com os discípulos, já era alta tarde, disse: come, mestre, come, até agora não comestes. E ele responde: uma comida tenho para comer que vocês não podem me dar. Minha comida é fazer a obra minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Existe um sentido, meu irmão, que o crente verdadeiro é marcado pelo seu anelo, pelo seu anseio. Isso está na bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome. Os homens em geral são marcados por fome, há pulsões. Todo homem tem desejo, todo homem tem pulsões, tem inclinações, todo homem tem dentro dele um desejo de se saciar. Todo homem tem anelos, anseios, obstinações, ambições. Entretanto, o crente é marcado também, só que diferente do mundo, ele tem fome de justiça, fome por Deus, o anelo, o anseio, as aspirações dele são por coisas espirituais. E é uma fome, o termo grego da ideia de faminto, da ideia daquele que está 25 dias sem comer, fala de uma fome incontrolável, que domina todo o seu ser, que sobrepuja todas as outras necessidades. Você vê Filipe, um dos apóstolos, quando chega a Jesus, faz uma pergunta equivocada, mas é uma das perguntas mais estupendas da Bíblia. Aliás, é uma afirmação. Ele chega a Jesus e diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus, Filipe, há tanto tempo estou com você, quem vê a mim vê o Pai. Ele errou, o erro dele foi na identificação que o Pai estava na pessoa do Filho. Mas peraí, vamos analisar ele. Ele fala algo: faz isso, que isso nos basta, e isso é suficiente, isso é tudo. O que é tudo, Filipe? O Pai, mostra o Pai. Se você mostrar o Pai, nos conduzir ao Pai, nos revelar o Pai, nós não teremos necessidade de mais nada. Mostra-nos o Pai, e isso é absolutamente, absurdamente suficiente. Meu Deus, que isso! Que Deus nos faça ser tomado de tal fome, de tal anseio. Eu não estou pedindo a libertação do jugo romano, a libertação dos impostos, um cargo no sinédrio judaico, o livramento de alguma doença. Senhor, mostra-nos o Pai. Quem de nós orou isso a última vez? Qual a última vez? Qual mês? Qual foi o ano? Será que todos esses anos de cristão você já chegou diante de Deus e reservou um momento no seu quarto ou qualquer outro lugar para meia hora, 1 hora, 2, 3, dizer: Senhor, hoje eu abro mão das necessidades maritais, dos meus filhos, dos pecados. Hoje eu não quero ir diante do Senhor tratar de coisa alguma, a não ser pedir: mostra-me o Pai. Mostra-me Deus, me dá Deus, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero Deus. Um pastor pentecostal evangelizando na Cortina de Ferro encontrou uma cristã lá, uma senhora que estava sob o regime comunista.
não sei se era romena ou se era russa, até que o regime comunista começa a cair. Ele chega a evangelizar e eles levam lá algumas centenas de Bíblias. E essa mulher era cristã quando foi presa, teve os seus bens cassados e o seu direito de professar fé quebrado. 40 anos depois, chega esse homem evangelizando e a hora que vai dar uma Bíblia e dá a Bíblia para ela, ela começa a abraçar a Bíblia, começa a beijar e diz: é minha, é minha, é minha, é minha. Moço, não me dê dinheiro, não me dê riqueza, me dá Deus, eu quero Deus, me dá Deus, por favor, eu quero Deus, me dá Deus, quero Deus. Eu contei aqui também uns anos atrás de um jovem seminarista chamado João Batista. Ele era o melhor aluno do seminário. As notas deles eram as melhores. Ele tinha um apelido no seminário: o homem que gostava de orar. Eles iam começar as reuniões: cadê João Batista? Estava orando. Tinha que falar: João Batista, vamos. Tinha alguma recreação, João Batista estava distante, debaixo de alguma árvore, estava orando. Um homem que gostava de orar. E ele ajudava numa igreja local, pregava uns sermões bons, ajudava na portaria com a diaconia, sabia aconselhar uma pessoa. E o pastor dizendo para ele: João Batista, você vai terminar o seu seminário, eu vejo que você tem talento, eu quero dar um cargo para você. João Batista, você quer ser um diácono? Não, pastor, eu não quero ser um diácono. Tá. João Batista, então, talvez você tenha talento para pastorear. Depois do seminário, vamos separar você para o episcopado, para o pastorado. Você quer ser pastor? Não, pastor, eu não quero ser pastor. João Batista, então seja um pregador oficial da igreja. Regularmente eu te boto para pregar. Você, quando tem oportunidade, fala bem. Você quer ser um pregador? Não, pastor, eu não quero ser um pregador. João Batista, o pastor ficou bravo: João Batista, o que você quer então, João Batista? João Batista chegou e disse: pastor, eu quero Deus, pastor, eu quero Deus, me dá Deus, pastor, eu só quero Deus, eu quero Deus, pastor. Irmãos, esse é o grande foco de um avivamento. Quando todos nós, ou grande parte da nossa congregação, for tomada por tal sentimento, é um indício que o avivamento está perto. Eu quero Deus, eu quero Deus. Não é a cura física da minha enfermidade, é Deus. Não é a porta nova de emprego, é Deus. Não é passar no vestibular, é Deus. Eu quero Deus, ainda que eu sei que essas coisas são necessárias, mas eu quero Deus, Deus, Deus. Davi fugindo de Saul num deserto, escravo, Salmo 63, 13 anos, Saul procurando Davi para matá-lo, e numa perseguição ferrenha, num deserto, Davi escreve assim: ó Deus, Tu és meu Deus. De madrugada te buscarei, minha alma te deseja muito, como terra árida, seca, que não tem água. Ele estava correndo risco de vida, ele estava fugindo para escapar com a vida, e num deserto, ele escreve isso. Como que pode? Sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava longe do santuário, longe do ambiente de adoração, e por causa da perseguição, ele não podia estar lá. E Davi escreve isso porque ele diz o quê? Olha o que esse salmo quer dizer, quando ele diz: ó Deus, Tu és meu Deus, minha alma te deseja, como aquele solo rachado no Nordeste, que não chove há meses e anos, que aspira e anela por água. Eu te desejo. Mas por que você está escrevendo isso no contexto da perseguição? Porque Davi dizia: eu te desejo mais que o meu próprio livramento, mais que a minha própria vida. Eu te desejo mais do que a minha própria vida. Eu te desejo, eu preferia morrer pelas mãos de Saul a não te encontrar.
porque não tem cabimento escrever um salmo desse num contexto daquele. Eu te desejo mais que a minha própria vida, mais que a minha própria vida. Deus precisa nos dar isso. Não há sentido congregar, não há sentido ler Bíblia, não há sentido ser crente, trabalhar, se não formos tomados com tal sentimento. Sermos crentes de segunda categoria, pedras de tropeços para o reino. A igreja de hoje é marcada por materialismo, sofisticação, mundanismo, indiferença, frieza, pragmatismo, teorias. Meu Deus, onde está a espinha dorsal da igreja que regiu os santos do passado? Aviva, Senhor, a tua obra, faz ela conhecida no meio dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, aviva minha alma, aviva a tua igreja, aviva minha vida de oração, aviva, Senhor. Quantos testemunhos você já não ouviu, eu não ouvi, quantos testemunhos você já não leu, quanta coisa, mas isso está no passado. O bastão de Elias, o bastão de Davi, o bastão de João Batista, de Jeremias, o bastão de Edwards foi passado para você. Esses homens se foram. Moisés, meu servo, é morto, agora você, Josué, atravessa esse Jordão, é a sua vez, Josué. Assim como fui com eles, serei contigo, não temas, nem te espante, nem te pasmes. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, irmãos? Que cristianismo é esse? Que igreja é essa que não reflete, não influencia nada a sociedade? Que crente é esse que não muda o ambiente de escola? A repartição do trabalho, nós temos contatos com dezenas, centenas, milhares de ímpios, de incrédulos, de pagãos, e não alteramos nada o curso da vida deles. Cada crente tinha que ser uma tocha, uma bomba. Vós sois sal da terra, luz do mundo, para que brilhei como astros no meio de uma geração corrupta e perversa. Como é que pode isso? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Isso não é pouca coisa. Encontro esses poderes mundiais, esses chefes de Estado, esses líderes militares, fazem grandiosas obras para o mal, estão possessos, influenciados pelos poderes das trevas, pelos espíritos do inferno. Eu e você, meu irmão, somos os cheios do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus sobrepuja em muito o poder desses espíritos. Quando João vê a figura das duas testemunhas profetizando, em Apocalipse capítulo 11 diz que fogo sai da boca e fazem sinais parecidos com o de Moisés e Elias. A figura daquelas duas testemunhas não é Moisés e Elias, não é esse ou aquele outro, é a igreja que vai pregar o evangelho, e o fogo que sai da boca está em Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A igreja atua, caminha, prega no poder do Espírito Santo contido no evangelho. Essas duas testemunhas é a igreja que solta o primeiro, aberto o primeiro selo, solta o primeiro cavalo. É o avanço do reino, é a pregação do evangelho, é a igreja de Cristo indo além das fronteiras e proclamando a salvação que há em Cristo, e ninguém pode detê-la, porque ele é vitorioso e vem para vencer. Não é entidade, estadista, uma lei que pode segurar a igreja do Deus vivo. Estava falando com o Ângelo quando ele me levou até minha casa. Eu esqueci o esboço. Eu já sabia que ia pregar e disse para ele: já fizemos reuniões
reunião com jovens aqui, com 120 jovens, passando o domingo todo em oração e jejum. Já fomos orar aqui, num bosque do lado, com 260 irmãos, 260 pessoas em uma vigília. E eu disse que a pandemia acabou com isso. Cadê isso? Cadê os homens com os olhos fundos e o rosto magro de jejuar? Cadê as mulheres com olheiras porque oraram a noite inteira pela conversão dos filhos? Cadê aqueles santos que iam em presídios, asilos, hospitais e punham as mãos dos enfermos e ordenavam que os espíritos imundos saíssem? E eles saíram. Eu não posso me conformar com isso. Jonathan Edwards, quando escreveu suas 70 resoluções, as 70 resoluções de Jonathan Edwards, lê isso, procure na internet, tem lá traduzido. Com 18, 19 anos ele escreve. E ele começa a resolver fazer isso e isso. A primeira resolução. Segunda, resolvi. A quarta resolução ele fala um absurdo. Ele escreve de um modo erudito: sei que não vai haver homem perfeito na terra, que vão haver pecadores, não vai haver um cristão que faça tudo. Conquanto que isso possa ser possível, eu quero. Traduzindo, a quarta resolução de Jonathan Edwards compreendia dizer: eu quero ser o maior cristão da minha geração. Ele escreveu isso com 19 anos, e aí a história disse, quando ele morreu, ele foi o maior teólogo dos Estados Unidos, escreveu o maior livro nos Estados Unidos, pregou o maior sermão nos Estados Unidos, foi o maior pensador dos Estados Unidos. Ele de fato foi o maior cristão da sua geração. Estou escandalizando? Eu paro e pego o Salmo 23. Nós levantamos as mãos e eu oro pela cura. Quer? Quer, eu faço. Quer que eu ore para casamento, para Deus abrir a portinha do empreguinho? Eu faço. Está escandalizando? Quer que a gente ore para o seu trabalho, para você vender um pouquinho mais? A gente ora. Mas hoje eu não vim tratar dessas migalhas. Será que tem alguém aqui hoje que é ousado o suficiente para fazer tal oração? Para escrever tal resolução? Resolvi ser o maior cristão da minha geração. Ele não escreveu isso depois que ele já era um homem conceituado. Ele escreveu isso com 19 anos. Eu sei que essa mensagem não é para todo mundo. Eu sei, claro que eu sei. Eu sei que na grande maioria não vai produzir um grande efeito. Eu sei. Mas eu também sei que tem uma meia dúzia aqui que já estava pegando fogo e esperando esse dia para que fosse atirado gasolina e dissesse: é o que eu estava esperando ouvir. Então, para você, abrace essa oportunidade. Abrace. 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 Ó Deus, visita-nos. Ó Deus, a parte do teu Espírito não conseguiremos. Ó Deus, derrama teu fogo santo. Ó Deus, há anos estamos esperando. Ó Deus, a parte de ti não conseguiremos. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Levítico capítulo 6, que o Natanael abriu, fala da lei do holocausto. A lei criada por Deus, que ordenava que o povo de Israel oferecesse sacrifícios contínuos, os quais
o sacerdote pegava e era responsável por oferecer a Deus. Esse sacrifício era oferecido a Deus, sendo queimado. O altar era construído, a lenha era colocada, o fogo era tirado e o sacrifício colocado. E é uma ordem na lei do holocausto: a chama sempre arderá no altar e jamais se apagará. De forma que eles ofereciam o sacrifício de manhã, à tarde e à noite. E quando era colocado a carne do animal, ela ficava queimando o dia inteiro. E a gordura que caía em cima do fogo fazia com que o fogo não apagasse. Era o óleo que sustentava o fogo continuamente, de forma que cada vez que tirava, colocava, o fogo jamais se apagava. E essa chama no altar era um símbolo da presença de Deus, continuamente ativa, acesa, influente sobre o povo de Israel. Quando acontece o cativeiro babilônico, que tudo é destruído, o fogo então se apaga, e 70 anos o fogo se apaga. Quando Ciro faz o decreto permitindo que Israel volte para Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é restaurar o altar. E imediatamente ao chegar, eles acendem aquele fogo que há 70 anos se apagou. Da mesma maneira, muitos de nós na epidemia, na quarentena, tiveram o fogo apagado, a presença de Deus, a ação do Espírito extinta. E agora, na volta, nossa principal finalidade é reacender esse fogo novamente, porque a ordem é: o fogo arderá continuamente no altar, e ele não se apagará. O avivamento começa assim. A palavra avivamento não se aplica a ímpios, só se aplica a salvos, regenerados. Não tem como avivar o que está morto. O ímpio está morto. O que acontece? Ele está morto em pecados e delitos. Aí vem Deus e o regenera, dá vida a ele se converte. E a Bíblia diz que antes da sua conversão, ele está cheio de si, cheio do mundo. O texto diz: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, do seu próprio eu se enche. Ele é cheio do ego, cheio de pecados, cheio do mundo dentro de si. Quando ele converte, há um esvaziar do ego, um esvaziar das paixões carnais, um esvaziar dos ídolos, e há um enchimento de Cristo nele. Então ele passa a ser o novo convertido, e ele é marcado pelo primeiro amor. É uma vida vigorosa, virtuosa, suntuosa. Ele ama o lugar secreto de oração, e ali passa horas. Ele se debruça na Bíblia, e é o seu livro de cabeceira, e ali se passa horas. Ele tem um desejo incontrolável para testemunhar da sua fé com os incrédulos, e ele testemunha em tempo e fora de tempo. Ele tem um desprezo e um desapego pela parafernália do mundo absurda, e ele considera um insulto dividir Cristo com o mundo. Ele está avivado, ele está simplesmente incontrolável, ele está ardendo, ele está em chamas. Mas o que acontece? Existe um tempo que isso começa a passar, ele começa a abrir algumas brechas, e esse fogo vai apagar. É mais ou menos assim: quem já morou em uma grande metrópole e vai entrar no metrô em horário de pico, os assentos são disputados no tapa,
Eu estou falando daqueles assentos que são completos, igual banco de igreja de madeira, assentões, sem divisões. De repente, você está sentado ali, e tem uma pessoa do seu lado, entre você e ela só tem 6 centímetros. Aí entra, em uma das estações, uma mulher gordinha, bem cheinha, grandona mesmo. E ela olha e vê entre você e o cara do lado 6 centímetros. E você já percebe, meu Deus, essa mulher vai sentar. Então ela vai lá, espreme daqui, espreme de lá. E naquele buraquinho, ela consegue sentar. E está todo mundo pegando e o negócio lotado. É assim que acontece conosco. Você está nessa fogo, nessa virtude. Mas é só você deixar uma brechinha desse tamanhozinho. O pecado encontra ocasião. E ele preenche aquele lugar. E ele toma controle. E ele se assenta. O mundanismo, materialismo, a sensualidade, o pecado. Então aquele ego que tinha saído com a conversão começa a retornar. E o homem começa a ficar cheio de si, cheio de mundanismo, materialismo, e começa a se esfriar. E ele coloca Jesus Cristo em segundo plano. É por isso que muitos se esfriam. Não vigiaram aquele espacinho que foi suficiente para uma mulher cheinha entrar e se estabelecer. Então acontece o quê? A apostasia, o esfriamento, a indiferença. O fogo se arrefece, se esfria. Passamos a ser uma igreja religiosa. Aí o que tem que acontecer? Temos que rogar a Deus novamente para que o Espírito Santo nos conceda uma nova visitação, e aquele ego novamente saia, e aquele mundanismo saia, e aquela frigidez saia, aquela indiferença saia, e Cristo novamente entre, tome o centro, tome o controle, e domine cada faculdade nossa, de forma que seremos novamente avivados. Eu oro para Deus, se for para eu viver assim, eu não quero, não tenho nenhum interesse de prosseguir, nenhum. Se for para ser um crente de segunda categoria, não quero, não aceito, não admito, não quero, porque o Senhor disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu Deus do céu, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é possível, meu irmão, viver essa aridez. Não é possível viver essa rotina de pecados. Não é possível com tantas promessas à igreja. Não é possível. E recebereis virtude e ser-me-eis minhas testemunhas. Não é possível. O avivamento, o que é o avivamento? É o invadir da graça de Deus. Meu Deus do céu, é aquela marolinha, é aquela ondazinha, bimestral, semestral, que vem diariamente sobre o cais do porto, de repente virá uma onda de 30 pés, é aquela inundação da graça, que a igreja recebe, aquela invasão do Espírito, que o coração recebe, aquele dilatar da fé, que o crente experimenta, aquela visitação singular da parte de Deus. Meu Deus do céu,
é aquela ação poderosa do Espírito, aquele chacoalhar do esqueleto, aquele mudar de paradigmas, aquele erguer do caído, fortalecer do fraco, despertar do dormente. Este avivamento é uma obra soberana da graça de Deus, não está no nosso poder. Deus manda quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Não tem jeito de comprar o avivamento, não tem jeito de forçar o avivamento. O avivamento é nosso, não é obra nossa, é obra exclusiva da graça de Deus. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. O avivamento é um derramar do Espírito, é uma obra da graça de Deus e é uma obra da soberania de Deus. Entretanto, para que o avivamento ocorra, eu tenho que criar um ambiente que possibilita o derramar, o acontecer dele. Isso é tipificado na figura de Elias. Quem derramou fogo do céu foi Deus. O fogo é de Deus. Quem derrama é Deus, na porção que Deus deseja. É 100% de Deus o fogo. Entretanto, não havia um ambiente propício para esse fogo descer, de modo que quem preparou o ambiente foi Elias. Eu imagino os vulcões do céu transbordando desse fogo. Eu imagino os diques, as barragens do céu, transbordando desse fogo, só esperando aqui embaixo entre nós, um ambiente, um coração, uma disposição necessária, para que então rompam-se as barreiras, e Ele derrame. E o que Elias fez? Primeiro, reparou o altar que estava em ruínas. Não havia como fogo descer sem reconstruir. Jezabel e Acabe mandou destruir todos os altares. Elias reconstrói o altar. O que fala disso? O altar era o local que se oferecia sacrifícios. Eu tenho que oferecer sacrifício? Tem. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Que é o vosso culto racional. Uma vida de obediência, de adoração, de sacrifício, de santificação, Senhor. Para restaurar o altar, Elias usou 12 pedras. O que era 12? Símbolo das 12 tribos de Israel. Com Jeroboão primeiro, as tribos se dividiram. Reino do sul, reino do norte. Deus diz, o fogo só é derramado quando há unidade. Enquanto houver picuinha entre os irmãos, barreira, fofoca, escândalos, não vai haver avivamento. Terceiro, Elias faz uma vala ao redor do sacrifício. Cerca o sacrifício com uma vala. De dentro o sacrifício, de fora Baal e os seus profetas. Separação. Quem desce em carniça é o quê? Urubu. Aves de rapina. Aves de rapina é um tipo do quê? Demônio. Satanás. O Espírito Santo, uma forma de pomba, desce sobre quem? Aquele que é santo, que é puro, que se separa. E ele joga água sobre o sacrifício e sobre o rego. Vós estáis lavados pela palavra que eu tenho falado. O avivamento não vem sem pregação da palavra, estudo da palavra, vida centrada na palavra. Quinto, e Elias ora, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
O avivamento geralmente acontece quando Deus encontra uma igreja de joelhos. Um povo que não só ora por obrigação, por imposição, mas que faz da oração o seu deleite. Então, após ter restaurado o altar, juntado as 12 pedras, oferecido o sacrifício, banhado com água, feito a valeta e orado ao Senhor, então um fogo inexplicável, um fogo soberano, sobrenatural, desce dos céus e queima o sacrifício, queima as pedras e lambe toda a água que estava no rego. Uau! E ele vai dizer para Acabe: sobe, aparelha teu carro, porque há sinal de abundantes chuvas. E uma chuva varre aquele local, pondo um fim no reinado de Acabe e Jezabel. E nós tivemos o avivamento. Amém? Amém. Irmãos, você vai orar comigo hoje. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a minha vida, ó Senhor. Senhor, eu não estou satisfeito só com a cura física, com a porta do emprego aberta, com a solução do meu casamento. Eu não estou satisfeito só do Senhor abençoar os meus negócios, nem eu ser separado para o ministério, Senhor. Eu não estou satisfeito só com isso, Senhor. Existe algo além disso, uma fome maior que essa, Senhor, e eu preciso dela. Oh Deus, vem saciar, meu irmão. Você vai orar: Senhor, não me faça viver nessa terra sem que eu contemple o Senhor. Não me leve daqui para essa vida sem que eu veja o Senhor. Você vai dizer: não, Senhor, o que muito foi dado, muito será cobrado. O Senhor já deu tanto a mim. Pastor, o que eu tenho que fazer? Destrua os ídolos, tire do seu caminho o que faz você pecar, cancele essas amizades ímpias, chega de tanta parafernália, viva uma vida simples, entregue ao Senhor, desintoxique a sua mente de tanta informação. Busque ao Senhor, clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Que você possa sair daqui dizendo: a minha grande paixão essa noite é o Senhor Jesus Cristo. O grande anseio da minha alma é conhecer o Senhor Jesus Cristo. O grande desejo do meu ser é ser cheio do Espírito de Cristo. A grande razão da minha vida: eu só estou na terra por um propósito: viver para Ele. É dizer, nada nessa terra pode me preencher, nada pode me satisfazer, nada, nada, nem as coisas que vêm de Deus, senão o próprio Deus. Nada, 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 nada. Feche os olhos, curva a cabeça e ore. Quer ajoelhar, se ajoelha. Quer tirar a gravata, tira. Quer expressar o seu sentimento com lágrimas, o faça, porque o dia e a hora são hoje. Ore. Irmão, esqueça suas necessidades. Hoje nós vamos tratar da maior delas. Por favor,
Essa mensagem não é só para pregador, só para pastor, só para obreiro, profeta, qualquer dona de casa, qualquer adolescente, qualquer jovem que se atrever com ousadia ir ante o trono da graça e rogar misericórdia e achar graça, encontrará. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, porque ao que bate ser-lhe-á aberto, ao que pede ser-lhe-á dado, e ao que busca ele encontrará. Ore. Se você não está satisfeito com a vida espiritual que tem, se não está contente com a vida que tem, ore. Se você acredita que o avivamento é possível, ore.